Olha, ainda falando sobre eleições, a pesquisa Atlas, divulgada nesta quarta-feira, mostra o presidente Lula e senador Flávio Bolsonaro tecnicamente empatados em São Paulo. No primeiro turno, Flávio aparece com 43,4% das intenções de voto, enquanto Lula com 42,5%. Temos a arte aqui, ó. Deixa eu sair de pertinho para vocês conseguirem enxergar. Tá aí, ó, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, do PL, com 43,4%. Esse é o primeiro cenário da disputa presidencial em São Paulo, viu, pessoal? E Lula, do PT, com 42,5%. A gente segue com o Renan Santos, com 5%, que vem crescendo muito nas redes sociais. A gente já contou isso aqui para vocês. Romeu Zema, do Novo, com 3,2%. Caiado, com 2,4%. Isso aqui em São Paulo, viu, pessoal? E o cenário muda no segundo turno paulista. Hoje, Flávio ficaria à frente com 5 pontos de vantagem sobre Lula. Está aqui para vocês, ó. Flávio Bolsonaro com 43,3% dos votos. Lula com 40,9% dos votos. Seguido de Renan Santos com 5%, Eduardo Leite com 4,4% e Romeu Zema com 3,6%. Aqui ainda com o Eduardo Leite na possibilidade de ser o pré-candidato do PSD. Hoje a gente já sabe que não existe mais essa possibilidade. O escolhido do PSD de Kassab é Ronaldo Caiado, que era governador de Goiás. Então a disputa presidencial em São Paulo mostra esse resultado, mostra Flávio Bolsonaro 5 pontos à frente no segundo turno. Isso mostra o crescimento do Flávio Bolsonaro mais uma vez. Eu vou chamar o Felipe, coloca o Felipe na tela aí para mim, produção. Mais uma pesquisa, Felipe, deixa eu sair da frente do Felipe aí. Mais uma vez, Felipe, uma pesquisa. A gente vai falar de pesquisa aqui sempre, não tem jeito. Essa mostra o crescimento do Flávio Bolsonaro, a consolidação dele e mostra o crescimento dele no segundo turno. Ele abre 5 pontos na frente do presidente Lula. Lembrando, pessoal, para quem está nos assistindo, a gente está falando de São Paulo. Essa é uma pesquisa de um cenário eleitoral no estado de São Paulo. Então, abre-se esse percentual, essa pontuação de Flávio na frente de Lula no segundo turno. E, mais uma vez, a gente vai bater na tecla. Não é à toa que acendeu o giroflex lá no Palácio do Planalto, acendeu o alerta dos mais próximos do presidente Lula de batalhar em São Paulo, de focar em São Paulo pelos votos. Não é à toa, que a gente já disse aqui, que o foco agora da campanha eleitoral, da pré-campanha eleitoral do presidente Lula é o estado de São Paulo, e não é à toa que ele já colocou Fernando Haddad como seu pré-candidato lá ao governo, disputando com o Tarcísio de Freitas. Mostramos aqui ontem, e o Felipe fez uma análise muito inteligente, falando do copo meio cheio, né, Felipe? O copo está meio cheio para os dois, tanto para o Fernando Haddad quanto para o Tarcísio de Freitas. Há uma diferença aí exponencial de 6 pontos, a gente viu isso ontem em outra pesquisa. Para o Haddad, isso está muito interessante, ele está chegando perto do Tarcísio. Para o Tarcísio, ele está consideravelmente distante, então para ambos o copo está meio cheio. A análise que o Felipe fez ontem foi muito interessante e é essa mesma a perspectiva. E mais uma vez, a pesquisa do cenário em São Paulo mostra que é necessário sim que o presidente Lula volte o seu olhar para o estado e para a capital paulista. A busca e a luta pelos votos em São Paulo vai ser voto a voto, né, Felipe? Falamos isso ontem e vamos continuar falando. Exatamente, né? Vai ser voto a voto, eleição polarizada, sem sombra de dúvida, o resultado a gente vai saber só no final do processo eleitoral. Na eleição de 2022, por exemplo, menos de 2% separou o Lula do Bolsonaro, né? Ou seja, a tendência no cenário atual é se repetir o cenário do passado. Aí você vê a estratégia dos dois candidatos, né? O Lula está focado, né, em São Paulo, colocou o Haddad como seu candidato ao governo de São Paulo, exatamente porque ele vê como é importante ter um palanque forte em São Paulo. Ele vê o Haddad mais competitivo do que os outros candidatos possíveis, né, da chapa governista e petista. E todo o voto que o Haddad conseguir crescer em São Paulo, sem sombra de dúvida, vai ajudar o Lula. E, por outro lado, você vê o Flávio Bolsonaro focando no Nordeste, né? Ele está abrindo a pré-campanha no Nordeste, com a camisa "O Nordeste é a solução", claramente porque ele vê
e se ele reduzir um pouco, né, a vantagem do Lula no Nordeste, ele pode ter chances reais de ganhar a eleição e prejudicar o projeto de reeleição do governo Lula. Mas São Paulo, Neila, é bom lembrar que não é nada anormal, né? A situação atual de separação de 2%, né, do Lula em relação ao Flávio Bolsonaro e 5% no segundo turno. É bom lembrar que o Lula perdeu as eleições em São Paulo em 2022 e ganhou as eleições nacionais. O Lula só ganhou na capital de São Paulo em relação ao Bolsonaro, né? Os outros municípios, praticamente todos, né, votaram no Bolsonaro. Mas essa é a tarefa do PT, é a tarefa do governo de tentar reduzir, né, o apoio dos paulistas ao bolsonarismo aqui em São Paulo. Uma tarefa difícil, né? Até porque o Tarcísio de Freitas tem uma ampla aprovação do povo paulista. E aí também demonstra a estratégia do governo de começar a bater no Tarcísio de Freitas. Você vê o engraçado nele, você vê, por exemplo, o PT e os aliados batendo muito mais nesse momento no Tarcísio de Freitas do que no Flávio Bolsonaro. Tudo bem que a gente sabe, quando se consolidar a candidatura do Flávio Bolsonaro, a tendência também é o PT também bater no Flávio Bolsonaro. Mas atualmente o PT e os aliados estão batendo muito mais no governador de São Paulo do que no candidato à eleição no plano nacional, Neila. Daqui a pouquinho o Capelli vem aí contar, viu? Já tem uma estratégia criada, já tem todo um plano montado, campanha filmada, vídeo feito, para começar a bater no Flávio Bolsonaro. Mas voltando aqui à pesquisa, a gente vai agora para o estado de Minas Gerais, que a situação não é diferente. Lula e Flávio também enfrentam um cenário de empate técnico, segundo a pesquisa Atlas Intel. Mas, falando sobre o governo de Minas, a pesquisa mostra que o senador Cleitinho tem 32,7% das intenções de voto contra 28,6% de Rodrigo Pacheco. Um recorte muito interessante da pesquisa foi a seguinte pergunta: se esses fossem os candidatos apoiados por Lula, Bolsonaro e Zema, em quem você votaria nas próximas eleições para governador de Minas? Olha como essa pergunta foi interessante. Rodrigo Pacheco, com o partido a definir, deve vir por PSB, B de bola, tá? Rodrigo Pacheco, apoiado por Lula, venceria as eleições com 37,9% dos votos. Cleitinho Azevedo, pelo Republicanos, com 34,2% dos votos. Matheus Simões, apoiado por Bolsonaro e Zema, viria com 11,5% dos votos apenas. Então, hoje, para os mineiros, se Rodrigo Pacheco, vindo pelo PSB, apoiado por Lula, teria aí 37,9% dos votos. E eu já chamo o Felipe para comentar isso, porque esse número me surpreendeu pessoalmente. Então, a pesquisa fez essa pergunta: se os candidatos fossem apoiados pelos presidenciáveis, se você votaria. E aí tem esse número de 37,9% dos votos votariam, 39% das pessoas votariam no Pacheco se ele fosse apoiado pelo presidente Lula. Em segundo lugar, vem o Cleitinho, sem nenhum apoio ainda. Em terceiro lugar, o Matheus Simões, apoiado por Bolsonaro e Zema. Confesso que me surpreendi, viu? Minas Gerais é um caso à parte, Nila. A gente dificilmente consegue explicar Minas Gerais, até porque é aquela amostra do Brasil, né? Tem um pouquinho do Nordeste, um pouquinho do Centro-Oeste, um pouquinho do Sudeste, então dificilmente você consegue explicar 100% o que acontece em Minas Gerais. Mas o Nordeste de Minas Gerais, o Norte de Minas Gerais é muito ligado ao PT, né? O Centro-Oeste está equilibrado, o Sudeste talvez seja mais ligado ao Bolsonaro, mas isso explica, grande parte, o porquê que Minas Gerais, o candidato apoiado pelo PT e pelo Lula, ganharia as eleições, né, segundo essa pesquisa, né? Rodrigo Pacheco teria cerca de 36% dos votos. E em relação à pesquisa, né, em nível nacional, né, que coloca o Lula ligeiramente à frente do Flávio Bolsonaro, assim como a pesquisa de São Paulo retrata uma semelhança com a pesquisa de 2022, né, essa também retrata um pouco a semelhança com as eleições de 2022. Né? O PT e o Lula ganharam em Minas Gerais e tudo leva a crer que esse cenário eleitoral pouco alterou em relação a 2022. Mas é bom lembrar, Neila, que o vice-governador por Minas Gerais, Matheus Simões, né, que vai ser candidato ao governo por Minas Gerais, ainda não entrou
na disputa, ainda pouco conhecido pela população mineira, né? Então, há uma tendência, no meu modo de ver, desse quadro se equilibrar, né? E aí tem uma questão que é difícil você conseguir fazer um prognóstico, né? O Matheus Simões, ele é ligado, né? Ele é filiado ao PSD do Kassab, que tem um candidato próprio à presidência, que é o Caiado. Será que o mineiro vai votar no Matheus Simões, votaria no Caiado ou votaria no Flávio Bolsonaro? Então, são questões que a gente ainda tem uma dificuldade de fazer qualquer tipo de prognóstico. Mas, em linhas gerais, essa pesquisa está em linha com o cenário eleitoral de 2022. E se o Flávio Bolsonaro quiser, de fato, ganhar as eleições presidenciais, ele tem que ter um olhar diferenciado em Minas Gerais. E eu não vejo, Neila, um palanque tão forte quanto o palanque do Lula e quanto o palanque do Caiado para o Flávio Bolsonaro. Por isso que ele está falando que ele deve apoiar o candidato do PSD à eleição e não ter candidato próprio do PL. Mas vai colocar, sem sombra de dúvida, o PSD, o candidato ao governo lá do PSD, em saia justa para saber e decidir com quem ele vai fazer o palanque, se o Flávio Bolsonaro ou se o Caiado.